Capítulo 12. A negociação. Isso não pode ser verdade, gritou Maria, nervosa. Calma, Maria, eu pedi. É mentira dela, Renan, rebateu Maria, já entre lágrimas. Por que eu mentiria, minha doce criança? Indagou Bruna, levando a mão aos cabelos de Maria. Não me toque, sua bruxa, censurou Maria. Bruna retraiu o braço com rapidez, exclamando. Quanta brutalidade! O que foi que eu lhes fiz? Não perturbe ela, ordenei, abraçando Maria. Mas eu os compreendo, pequeninos, respondeu Bruna. Não deve ser fácil perder novamente os pais assim, em um acidente de carro, ainda mais quando vocês demoraram tanto para conseguirem uma nova família. Mas nossos pais viajaram de avião, eu redargui. Claro, pequeno, mas em São Paulo estavam trafegando de carro, querido, argumentou Bruna. Infelizmente, é verdade, crianças, interveio Dalma enquanto dirigia. Eu puxei os óculos escuros de Bruna, para fitá-la nos olhos. Aí, menino grosso, ela rosnou. Como eu pensei. A senhora nem está chorando de verdade. Por que está aqui? O que quer de nós? Apenas ajudar neste momento tão difícil para todos nós. Como vocês devem saber, seus pais não eram naturais de Niterói, a família deles mora longe daqui. Ou seja, nesta cidade, eles só contavam com os amigos, como eu. Por isso estou aqui. Ajudar como? Pegando-nos na escola? Indaguei, temendo a resposta. Bruna deu um sorrisinho de canto de boca e respondeu. Não, meu querido. Não mesmo. E o que quer conosco? Insisti. Vocês virão morar comigo. Não. Isso não, gritou Maria, agora chorando copiosamente. Eu também não aceito morar com você, esbravejei. Infelizmente, vocês não têm opção. Eu sou viúva e vivo muito sozinha. Vocês não possuem mais seus pais nem têm família. Então, acho que poderemos viver muito bem juntos. Mas e quanto a Sandra? Por que ela não pode cuidar de nós? Questionou Maria, entre soluços. Sim, podemos ficar com ela, ajuntei esperançoso. Sandra? A empregada? E soltou um sorriso contido. Aquela ali não tem onde cair morta. Como poderia querer cuidar de mais duas bocas para alimentar? Não vamos aceitar isso, está ouvindo? Vociferei. Agora chega. Abaixe esse tom, menino. Fiquem quietinhos e calados. Estamos indo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Exclamamos juntos, eu e Maria. Sim. Estamos indo para o Rio. Vamos morar lá agora. Você é muito má, afirmou Maria, enxugando as lágrimas com as mãozinhas delicadas, sob a proteção dos meus braços. Também já chorando, eu prometi. Ainda temos um ao outro, Maria. Eu vou proteger você. Durante o restante do percurso, não dissemos mais nenhuma palavra, apenas choramos muito, pela dor da perda dos nossos pais, pela saudade que sentiríamos de todos e de nossa rotina no seio de uma família feliz, mas, sobretudo, porque estávamos sendo forçados a morar com aquela mulher. Quando chegamos ao destino no Rio, Dalmo descarregou o automóvel e acomodou as malas dentro dos quartos. Era um apartamento de 2 quartos em um bairro de periferia, no 3º andar, de decoração simples e com alguns poucos brinquedos. Pronto. Chegamos, disse Bruna, fitando-nos após adentrarmos a sala. Agora vão tomar um banho. Depois sigam para o quarto, aquele ali, apontou para o 2º quarto depois da sala. Há 2 camas nele.
descansem até que Rosa, a senhora que será nossa empregada, leve comida para vocês. Ela cuidará dos dois quando eu não estiver aqui. Eu e Maria seguimos para o quarto de mãos dadas e cabisbaixos, com os olhos edemaciados e hiperemiados, porém com o pranto já serenado. Uma senhora de baixa estatura, acima do peso e com um sorriso simpático, logo adentrou a sala do apartamento, cuja porta ainda permanecia aberta. Olá, Dona Bruna, cumprimentou a senhora que se chamava Rosa. Pelo movimento, vi logo que haviam chegado e vim correndo para cá. Fez bem. Aqui está uma cópia das chaves, e entregou um molho de chaves nas mãos da outra. Alimente-os bem, brinque com eles quando possível e nunca os deixe sair. Está me ouvindo? Sim, senhora. Mas nem para brincarem lá embaixo com outras crianças. Bruna foi até o corredor e relanceou para dentro de nosso quarto. Então, retornou à sala e, baixando o tom da voz, respondeu. Eu disse nunca os deixe sair. A senhora me ouviu bem agora? Sim, senhora. Ouvi, sim. Bruna esclareceu. Ficaremos no Rio apenas por alguns dias, até que a justiça nos autorize a sair do país. Até lá, preciso proteger meus sobrinhos. Agora que os pais adotivos deles morreram, o verdadeiro pai, o biológico, está procurando pelos dois, mentiu Bruna. Porém, o homem é um criminoso, um assassino. Por isso, não posso arriscar que meus sobrinhos sejam vistos por algum capanga dele que possa estar rondando o prédio, caso desçam para brincar lá embaixo. Entendeu? Sim, senhora. Compreendi bem. Ah, só mais uma coisa. Pois não, pode falar. Eles não sabem sobre o pai biológico, nem que vamos deixar o país. Então, por favor, eu exijo que não comente nada sobre isso com nenhum dos dois. Sim, senhora. Não vou comentar, não. A senhora pode ficar tranquila. Agora vá fazer alguma comida para eles, por favor. A um canto da sala, Dalmo fumava um cigarro com um olhar absorto, mirando o horizonte através de uma janela de vidro, alheio à conversa das duas. Bruna foi até o quarto onde eu e Maria nos acomodávamos. Encontrou-nos arrumando nossas roupas dentro de um pequeno guarda-roupa. Então, fitou-nos e, com rispidez, ordenou. Venham aqui os dois e fiquem um ao lado do outro. Já. Para quê? Indagou Maria. Façam o que eu mando sem questionar. Fizemos o que ela ordenou. Então, ela sacou uma máquina fotográfica de dentro da bolsa e bateu uma foto nossa. Para que essa foto? Perguntei. Para o cadastro da nova escola de vocês. Vou sair agora. Obedeçam a Rosa. Quando passou pela sala, tirou Dalmo de seu transe contemplativo às nuvens. Vamos, Dalmo. Precisamos tomar providências. Após o casal deixar o apartamento, eu e Maria tomamos um banho e comemos apenas um pouco do almoço servido por Rosa. Em seguida, deitamos sobre nossas novas camas, dispostas uma ao lado da outra, demos as mãos e logo adormecemos. Necessitávamos de umas boas horas de sono para recuperarmos as energias. Marta e Rogério chegaram a casa ao início da noite, completamente atordoados. Após terem sido informados por Sandra do nosso desaparecimento, contataram de imediato a polícia e retornaram para Niterói o mais rápido que puderam. Encontraram Sandra, a cozinheira e o jardineiro conversando com um policial. Vendo-os entrar, a secretária aproximou-se chorosa, com um lenço à mão, lamentando. Ah, doutor Rogério, dona Marta, nenhuma notícia deles ainda. O policial aproximou-se em seguida. Boa noite. Sou o investigador Davi Pereira. Os senhores são os pais das crianças,
Com quem falei ao telefone? Sim, somos, respondeu Rogério, estendendo a mão para cumprimentar o policial, e Marta fez o mesmo em seguida. Nenhuma novidade sobre nossos filhos? O policial respondeu. Infelizmente, não, mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Comunicamos aos departamentos de Polícia Civil e Polícia Rodoviária, aeroportos, portos, rodoviárias e empresas de transporte interestaduais, com o intuito de evitar o deslocamento dos seus filhos para fora do estado ou do país. Marta abraçou Rogério, desolada. O policial prosseguiu. Com a ajuda de sua secretária, já realizamos o retrato falado do motorista e conseguimos algumas fotos dos seus filhos. Estamos, neste momento, divulgando as imagens nos meios de comunicação. Nunca poderíamos imaginar que aquele desgraçado fosse capaz de uma coisa dessas, comentou Rogério, furioso. A família ficou sabendo da participação do motorista porque, no dia do sequestro, ele próprio havia telefonado a Sandra avisando que as crianças estavam bem, mas que não iriam retornar para casa. Casos como este são muito comuns, em que há o envolvimento de algum funcionário da família, ou mesmo algum parente ou amigo, observou o policial. Com a voz embargada, Marta considerou. Aquele infeliz pode ligar a qualquer momento para pedir um resgate pelos nossos. Ah, não estou suportando tudo isso. E desabou a chorar nos braços de Rogério. O policial esclareceu. Uma equipe da Divisão Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro está vindo para cá. Eles vão instalar os equipamentos necessários para tentarmos interceptar as ligações, que, muito possivelmente, logo ocorrerão. Assim, 20 minutos depois, os policiais chegaram. 3 deles eram provenientes do setor de inteligência, de apoio à delegacia antissequestro, e instalariam a aparelhagem de interceptação telefônica. O outro policial da equipe era o orientador Otávio, responsável por instruir os familiares sobre como agir em relação às negociações. Sob os olhares atentos, aflitos e esperançosos do casal, os policiais levaram um bom tempo para finalizarem as instalações, enquanto Otávio, o orientador, transmitia-lhes parte das informações necessárias à ocasião. 2 horas se passaram e nenhuma ligação foi recebida. Então, os policiais se retiraram, deixando apenas Otávio e outro agente da equipe de interceptação. Já passava das 10 horas da noite quando o telefone tocou. Atendam e ajam como combinamos, orientou Otávio. Alô, disse Rogério. Estou com seus filhos. Era uma voz feminina, para a surpresa de Rogério. O que você quer para libertá-los? Indagou o pai, como fora orientado, enquanto Marta tremia ao lado dele, mesmo após ter ingerido 2 calmantes. Quanto você acha que eles valem? Continuou a voz, que, mesmo lhe parecendo familiar, ele não saberia identificar. O orientador gesticulava para que ele continuasse a conversa, de modo que houvesse tempo para conseguirem identificar a localização geográfica da ligação. Eles estão bem? Retomou Rogério, tentando, a muito custo, manter a calma. Sim, estão, respondeu a voz. Quero provas de que estão vivos e bem. Tenho fotos, vou enviar-lhe por correio. Foto não prova nada, refutou Rogério. Quero falar com eles. Não será possível. Então, como vou pagar para libertá-los sem ter a certeza de que estão vivos? Rogério começava a se alterar, porém, Otávio gesticulava para que lhe mantivesse a calma. Marta, já em prantos, afastou-se. Terá que confiar em minha palavra. Rogério soltou um sorriso sarcástico nervoso. Quer mesmo que eu confie na pessoa que levou meus filhos de mim e está me pedindo dinheiro para devolvê-los? A voz redarguiu.
Você não tem escolha. Ou paga, ou eles morrem. Rogério abriu os olhos, assustado com a ameaça, enquanto fitava o orientador. Então, contemporizou. Tudo bem. Calma, está bem? Vamos resolver tudo. Eu vou lhe dar o que quer. Só peço que não faça nenhum mal aos meus filhos. 3 milhões de reais, e não fale nada à polícia. É muito. Não tenho esse dinheiro. É mentira. Tem muito mais, rebateu a voz, visivelmente irritada. Não estou mentindo. Não tenho esse dinheiro. Nesse momento, Otávio sinalizou para ele, avisando que já tinha conseguido a localização do telefonema. Faça um empréstimo, venda seu patrimônio. Vire-se. Quer o dinheiro ou não verá mais seus filhos. Otávio gesticulou para que aceitasse as condições. Tudo bem, concordou Rogério. Preciso de um tempo para levantar o dinheiro. Ligarei novamente em 3 dias. Mas e quanto aos meus filhos, como terei notícias? O telefone foi desligado. Rogério e Marta se abraçaram, chorando copiosamente, mas Otávio os tranquilizou. Deu tudo certo. Você foi muito bem, seu Rogério. Conseguimos a localização. Onde eles estão? Indagou Marta, esperançosa. Bem, dona Marta, sabemos de onde a ligação foi feita. De um telefone fixo da cidade do Rio de Janeiro. Temos grandes chances de encontrar seus filhos nas imediações de onde eles telefonaram. E agora, qual será o próximo passo da polícia? Quis saber Rogério. Vou imediatamente cuidar disso, informou Otávio. Enviaremos uma de nossas equipes do Rio para realizar uma investigação minuciosa nas imediações de onde ligaram. O retrato falado e as fotos já estão sendo espalhados por lá também. Pelo contexto geral, me parece que se trata de amadores. Após a saída dos policiais, Marta e Rogério se deixaram cair no sofá, abraçados. Nessas horas eu gostaria de acreditar em Deus, como Sandra acredita, comentou Marta, dando um forte suspiro. E no que acreditar em Deus poderia nos ajudar? Indagou Rogério, ao que a esposa considerou. Ah, se eu tivesse a fé que ela tem, estaria agora orando e rogando a ajuda dele. Não se iluda, minha querida, Deus não existe. Estamos agora à mercê da maldade do homem versus a competência da polícia. E o pior é saber que qualquer um dos dois pode vencer ou perder nesse jogo. Nesse momento, Sandra havia se aproximado para recolher uma bandeja com copos deixada na sala e acabou escutando as últimas palavras do patrão. Então, ela parou de frente para ele e desabafou. Desculpe se eu ouvi parte da conversa, Dr. Rogério, mas não posso deixar de dizer que, mesmo que o senhor não acredite em Deus, ele ainda o ama, pois é o nosso Pai maior e vela por todos nós, mesmo por aqueles que não creem na sua existência. Vou orar pelas crianças. Com licença, e se retirou. Quando Sandra deixou a sala, Marta fitou o esposo, dizendo: Está vendo do que eu estava falando? Não, refutou Rogério. O que acabei de ver foi uma pessoa muito triste tentando se apegar a tudo o que puder para aliviar seu sofrimento. Sorte a dela, que tem com que se iludir. Não sei. Você pode estar certo, mas ela também. Bruna havia ligado para nossos pais de um telefone público, situado em um bairro vizinho de onde estávamos sendo mantidos em cativeiro, embora não desconfiássemos disto. Os policiais à paisana conversavam com pessoas que passavam as ruas e batiam às portas dos moradores, mostrando nossas fotos e o retrato falado de Dalmo. Investigaram dentro de padarias, mercados, farmácias, com o propósito de tomarem qualquer informação que pudesse levá-los ao cativeiro. Enquanto isso,
O policial Davi dava continuidade às investigações em Niterói, iniciando os interrogatórios de parentes, amigos, conhecidos e vizinhos da família. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 2 dias depois, eu e Maria acordamos bem cedo. Estávamos sentindo muito a falta de nossos pais, bem como de toda a rotina a qual já havíamos nos habituado em nosso lar. Bruna havia dormido no outro quarto, e Rosa na sala. Enquanto a secretária nos serviu o café da manhã, eu indaguei. Onde está Bruna? A dona Bruna saiu logo bem cedo da manhã. Ela disse para onde iria. Continuei. Disse que ia matricular vocês em uma escola próxima daqui. Maria comeu um pedaço de pão, enquanto acompanhava o trajeto de Rosa até a geladeira. Quando a secretária retornou com o leite, também perguntou. Dona Rosa, será que depois do café poderíamos brincar um pouco lá no pátio do prédio? Rosa parou o que fazia e nos fitou um tanto assustada. Sabia que aquele pedido logo viria, mas percebeu que não estava muito preparada para ele. Bem, não há problema nenhum nisso, não é mesmo? Argumentei. Rosa falou de uma vez. Bem, crianças, por mim, eu até que deixaria, mas a tia de vocês não quer que saiam. Ela não é nossa tia, rebateu Maria. Tudo bem. Eu sei, concordou Rosa. Claro que não é tia de sangue, porque são adotados, e eles sabem disso, pensou ela, justificando para si mesma por que não chamávamos Bruna de tia. Rosa continuou. Então, como eu ia dizendo, por mim não haveria problemas de vocês brincarem lá embaixo, mas Dona Bruna me proibiu de deixá-los sair, pelo menos por alguns dias. Eu e Maria nos entreolhamos, e eu questionei. Ela disse o motivo para não nos deixar sair, nem mesmo lá para baixo. Vimos que há um brinquedo para crianças no jardim. Bem. Rosa tentou inventar uma boa desculpa. O brinquedo está quebrado no momento, e também eu não posso acompanhar vocês por esses dias, pois preciso organizar as coisas aqui no apartamento. Faremos isso quando eu estiver mais livre para descer com vocês, está bem? Eu relancei para Maria e nós dois assentimos com a cabeça. Então, continuamos a comer em silêncio. O telefone tocou e Rosa foi atendê-lo. Nós a seguimos com o olhar. Alô, disse Rosa. Sim, tudo bem. Mas a senhora já sabe o dia que vai levá-los para fora do país? Rosa tentou cochichar, mas ouvimos a conversa e ficamos muito assustados. Porém, quando a secretária retornou à cozinha, tentamos disfarçar, agindo normalmente. Às 3 horas da tarde, Bruna adentrou o apartamento e encontrou Rosa sentada no sofá da pequena sala de estar, vendo TV. O que faz aí nessa folga? Indagou Bruna, ao que Rosa respondeu. É que já arrumei tudo, Dona Bruna, e as crianças estão dormindo no quarto. Então, parei para descansar um pouco, gosto muito dessa novela da tarde. Bruna deu de ombros às explicações da secretária. Põe o meu almoço, estou faminta. No momento em que Rosa estava na cozinha, aquecendo o almoço da patroa, elas ouviram barulho de passos vindo do corredor. O som se intensificou rapidamente e findou com uma estrondosa pancada à porta da sala, fazendo-a se abrir forçosamente. Logo depois, o recinto estava repleto de policiais armados apontados na direção de Bruna e de Rosa. Fiquem onde estão e levantem as mãos, ordenou o delegado, enquanto os demais policiais invadiam os outros cômodos do imóvel. Assustadas, Rosa e Bruna ergueram as mãos imediatamente. Onde estão as crianças? Retomou o delegado. Porém, antes que uma delas respondesse à pergunta, os demais policiais retornaram apreensivos, dizendo: Elas não estão aqui, delegado.
Capítulo 13. O acidente. O que está acontecendo aqui? Indagou Bruna, fingindo-se de desentendida, tentando disfarçar o nervosismo e a forte palpitação cardíaca que experimentava naquele momento. A senhora sabe muito bem o que está acontecendo aqui, afirmou o delegado. Está sendo presa por sequestro de 2 menores. Rosa empalideceu, e Bruna esforçou-se ao máximo para aparentar tranquilidade. Sequestro de menores. Mas o senhor acabou de ouvir o seu policial afirmar que não há nenhuma criança neste apartamento, argumentou Bruna. Não se faça de tola, senhora, disse um dos policiais. As crianças não estão mais aqui, porém, constatamos que estiveram, pois há roupas infantis e brinquedos no quarto. Algeme as duas, ordenou o delegado. Rosa não estava entendendo nada, e seus apelos em se autodeclarar inocente foram em vão, pois as duas foram algemadas e levadas à delegacia anti-sequestro do Rio de Janeiro. Após serem ouvidas pelo delegado, ficou constatado que Bruna era a mentora do sequestro e que, possivelmente, Rosa estaria falando a verdade quando afirmava sua inocência. As evidências para a participação do motorista Dalmo eram tantas, que Bruna acabou incriminando como seu cúmplice. Por fim, o delegado chegou à fácil conclusão de que eu e Maria havíamos fugido do apartamento. Algumas horas antes, nós tínhamos confiscado o molho de chaves que Rosa esquecera sobre o armário quando fora atender ao telefonema de Bruna. Após o almoço, informamos a secretária que iríamos dormir um pouco em nosso quarto. Porém, ficamos aguardando até que a oportunidade surgisse. Então, quando Rosa adentrou o banheiro para tomar banho, nos vimos diante da condição ideal para agir. Com cautela, em absoluto silêncio, apanhamos a mala pequena de rodinhas que Bruna havia comprado para nós, na qual reunimos os nossos pertences, e nos dirigimos à porta da sala. Usando as chaves de Rosa, deixamos o apartamento. Com rapidez, descemos as escadas até o pátio do estacionamento e aguardamos. Quando o portão da garagem foi aberto para a entrada de um morador, nós o atravessamos e saímos correndo. Finalmente, estávamos livres. O que vamos fazer agora? Indagou Maria, enquanto caminhávamos apressados pela calçada, após tomarmos certa distância do prédio. Não sei. Respondi. Bem, pensando melhor, acho que tenho uma boa ideia. Conta logo, pediu Maria. Vamos andando até encontrarmos um telefone desses de rua. Daí, pediremos a algum adulto que ligue para nossa casa e falaremos com Sandra. Talvez ela dê um jeito de vir nos pegar aqui e voltaremos para nossa casa. Mesmo sem nossos pais lá? Maria questionou. Não sei. É só uma ideia. De qualquer forma, se não pudermos voltar para casa, pelo menos voltaremos ao abrigo da tia Geralda. Tem razão. É uma boa ideia. Continuamos andando pelas ruas do bairro, até que Maria avistou um telefone público do outro lado da rua, na extremidade de uma praça pouco movimentada. Ali está, Renan, informou ela, apontando para o aparelho. Vamos, Maria. Vamos até lá, eu disse, animado. Impulsionados pela esperança de sermos resgatados e retornarmos para casa ou para o abrigo, nos demos as mãos e, como não havia carro à nossa frente, atravessamos correndo, comigo puxando a malinha na outra mão. Porém, a rua possuía 2 vias, e não vimos que um carro trafegava na outra mão, um pouco atrás de nós. Assim, ao ser surpreendido por 2 crianças atravessando a rua, o motorista do veículo afundou o pé no freio, mas não conseguiu evitar o acidente. Maria foi arremessada a alguns metros à frente, caindo na calçada da praça, enquanto eu rolei pelo lado oposto, passando por cima do veículo e caindo ao lado dele, que estava agora virado em sentido contrário, devido à rotação que sofrera após a frenagem brusca.
Eles não sentiram dor, sentiram. Indagou o espírito de Neuza, ao aproximar-se de Túlio, que estava de pé ao lado do carro. Ela havia sido escalada para auxiliá-lo na missão de nos proteger, a mim e Maria, durante a atual encarnação. De forma alguma, respondeu Túlio. Perderam o sentido imediatamente após a pancada e não sentiram absolutamente nada. Dentro do carro, o motorista levou as duas mãos à cabeça, desesperado, enquanto dizia em voz alta: Meu Deus do céu! Matei duas crianças. Mas não tive culpa. Ou será que estão vivos? O que faço agora? Devo socorrê-los, eu sei, mas e se ninguém acreditar em mim e eu for preso? Não posso correr esse risco. Nesse momento, Neuza aproximou-se do motorista, que se chamava Álvaro, e inspirou-lhe orientações sobre como deveria proceder. Socorra o menino e deixe a menina. Ele não a ouviu, mas conseguiu sentir suas orientações. Então, tomou a decisão sobre o que fazer. Saiu de dentro do carro e aproximou-se de mim. Em seguida, abaixou-se ao meu lado e percebeu que eu estava desacordado, porém respirando. Álvaro fitou o outro lado da rua, nervoso. Na praça, um aglomerado de pessoas se reunia em torno de Maria. Ele voltou-se para mim novamente e tocou meu rosto, indagando-me. Garoto, você está bem? Garoto. Eu continuava desacordado. Ele voltou a olhar na direção da praça e percebeu quando algumas pessoas apontavam na sua direção. Sentiu medo. Socorro menino, reforçou Túlio, em inspiração. Então, Álvaro passou um braço sobre as minhas costas e outro sobre meus joelhos, erguendo-me do chão. Rapidamente, colocou-me no banco traseiro do carro e arrancou em alta velocidade. Meu Deus, e quanto à menina? Será que está bem? Eu deveria tê-la socorrido também, pensou enquanto dirigia, nervoso e apreensivo. Mas e se eu fosse linchado por aquelas pessoas? Pelo menos, socorri um deles. Vou levá-lo a um hospital. Não. E se também me acusarem por lá? Túlio continuou inspirando-lhe mensagens de motivação e coragem. Poucos instantes depois, Álvaro tomou o caminho de um hospital de emergência. Garoto. Você está bem? Vou levá-lo a um hospital. Está me ouvindo? Mas eu não respondia. Álvaro acelerou. Meia hora depois, chegamos a um grande hospital no centro da cidade, onde fui atendido com urgência. Após a realização de vários exames, foi constatado que eu havia fraturado um braço e batido fortemente a cabeça. Embora o crânio apresentasse um traumatismo moderado, o encéfalo não havia sido comprometido seriamente, tinha apenas uma pequena área edemaciada. Ele foi devidamente medicado, esclareceu Dr. Rodrigo. Fique tranquilo, seu Álvaro, que tanto o traumatismo quanto o pequeno edema cerebral vão regredir rapidamente. É um menino muito novo ainda, e isso conta-lhe pontos a favor. Ufa! Que alívio, suspirou Álvaro. O médico continuou. Bem, agora ele ficará sob observação clínica por alguns dias, e o senhor terá que comunicar o fato às autoridades competentes para tentarmos encontrar a família dele. Álvaro olhou assustado e retrucou. Mas e se eu for preso por tê-lo atropelado? Não o será. O senhor o socorreu e ele está vivo e passa bem. Foi um acidente. É verdade. Tudo bem, concordou Álvaro. Assim, logo que deixou o hospital, ele comunicou o fato ao juizado de menores. Eu passei o restante do dia sedado e, portanto, dormindo como um anjo. No dia seguinte, ainda bem cedo, Álvaro foi até o hospital e, no momento em que estava me visitando, comecei a acordar.
Abri os olhos lentamente e murmurei: Maria. Álvaro nada disse. Eu o fitei, acomodando a visão. Então, com a voz fraca, indaguei: Onde está Maria? Quem é você? Por favor, fique calmo, que explicarei tudo, está bem? Eu continuei olhando para aquele homem ao meu lado, sem entender o que acontecia. Ele continuou: Meu nome é Álvaro. Você foi atropelado e eu salvei. E quanto a Maria? A garotinha que estava com você no momento do acidente? Assenti com a cabeça, e ele prosseguiu: Bem, ela também foi atropelada, mas outra pessoa socorreu. Onde ela está? Infelizmente, ninguém sabe. Eu me sobressaltei, tentando sentar, mas logo me deixei cair na cama novamente. Estava tonto e percebi que tinha um dos braços engessado. Também notei que havia outras crianças no meu entorno, acomodadas em leitos semelhantes ao meu. Aí, minha cabeça, queixei-me. Preciso encontrar Maria. Xi. Não faça tanto esforço. Você sofreu uma pancada forte na cabeça. Respirei fundo e fechei os olhos por alguns instantes, enquanto Álvaro aguardou em silêncio. Quando os abri novamente, sentia-me um pouco melhor. Álvaro tentou consolar-me. Olhe, tenho certeza de que sua irmã logo será encontrada. Ela não é minha irmã de verdade, mas é como se fosse, eu esclareci, já com a voz um pouco mais firme. Como você se chama? Onde mora? Álvaro quis saber. Sou Renan. Meus pais morreram em um acidente. Não tenho mais casa. Lamento. Então, eu questionei atormentado. O que será de mim agora? Sem pais, sem casa e sem a minha Maria. Calma, garoto. Se você disse que seus pais faleceram, certamente, seus outros parentes viram buscá-lo. Não tenho mais nenhum parente neste mundo, senhor. Estou sozinho agora. Quero dizer, não totalmente sozinho, porque Deus ainda está comigo. Eu me chamo Álvaro e podemos ser amigos. Posso tentar ajudar você de algum modo. Nesse momento, a imagem da esposa passou pela mente de Álvaro. Rememorou como ela era infeliz por nunca ter conseguido ter um filho. Ainda não haviam pensado em tentar a adoção. Será que Deus estaria lhe oferecendo uma oportunidade? Será que nada do que lhe acontecera teria sido em vão? Questionou em seu íntimo. Mas logo afastou tais pensamentos da mente. Uma enfermeira adentrou o quarto e administrou-me alguns medicamentos, interrompendo nossa conversa. Permaneci internado por mais 3 dias, como não poderia ser diferente, recebi apenas a visita diária de Álvaro. Ele informou-me que eu logo teria uma conversa com uma assistente social e que, após receber alta, seria levado a um abrigo, onde aguardaria pelo contato de algum parente. Mas eu sabia que não haveria nenhum contato e também não pretendia voltar para um abrigo sem Maria. Acreditava que deveria procurá-la e iria fazê-lo de qualquer maneira. No 4º dia, como Álvaro já havia me antecipado, os médicos afirmaram que eu receberia a visita da assistente social pela tarde. Porém, eu não estava mais lá para confirmar a informação. Fugi do hospital no final daquela manhã. Procurando por Maria, perambulei pelas ruas do Rio de Janeiro durante 3 dias, experimentando frio, fome e sede, revirando latas de lixo e agradecendo a Deus quando cruzava o caminho de pessoas generosas. Na primeira noite, dormi sobre o banco de uma praça, cobrindo-me com jornais. Na segunda, abriguei-me sob a sacada de uma loja, ao lado de uma família formada por uma mãe e 2 filhos pequenos. Apreciando a lua cheia e majestosa no céu, já bastante sonolento, senti as mãos ásperas, porém suaves,
da mãe das crianças envolvendo-me com parte do lençol surrado que aquecia seus filhos. Ouvi sua voz doce sussurrando-me ao ouvido. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Adormeci orando a Deus por mim e por aquela família. No dia seguinte, agradeci o acolhimento e despedi-me deles, com a certeza de que, naquele dia, eu iria encontrar a minha Maria. Porém, embora isso não tenha acontecido, algo de muito bom se sucedeu. Quando ia passando por uma praça, ouvi alguém gritar meu nome. Olhei na direção da voz. Era Álvaro. Ele me disse que eu estava tão sujo e abatido, que não estava certo se era mesmo eu. Conversamos rapidamente, e ele convidou-me para ir até sua casa, tomar um banho e fazer uma refeição decente. Descobri que Álvaro era taxista e, dentro do carro dele, no caminho até sua casa, fomos conversando. Ele contou-me que tomou conhecimento de minha fuga quando foi visitar-me no hospital. Então, expliquei-lhe que eu não apenas havia fugido de lá, mas também fugiria de qualquer lugar em que tentassem me prender, porque precisava encontrar Maria. Como eu poderia seguir sem ela, a menina que era a metade melhor de mim e a quem eu havia jurado proteger? A garotinha alegre e impetuosa que tornava minha vida mais leve e feliz apenas estando ao meu lado. Como eu poderia não pensar nela, não me preocupar com ela? Teria mesmo sobrevivido ao acidente? Estaria se recuperando em algum hospital? Esses e muitos outros questionamentos bombardearam minha mente naquele momento, enquanto eu fitava o horizonte em movimento através da janela do carro. Quando chegamos à casa dele, foi sua esposa Vera quem abriu a porta, expondo à nossa frente uma figura feminina com semblante doce e sorriso amável, como seriam todas as mães no imaginário de uma criança órfã. Antes mesmo de cumprimentar o esposo, Vera me fitou surpresa. E, parecendo encantada, eu senti como se seus olhos me afagassem com ternura e amor, mesmo que não houvesse nenhum motivo aparente para isto. Que lindo menino é este, homem! Indagou ela, perscrutando-me amorosa. Eu me antecipei. Meu nome é Renan. Muito prazer, e estendi-lhe a mão para cumprimentá-la. Meu Deus! É tão esperto e educado, observou, enquanto apertava a minha mão. Finalmente, ela voltou-se para o esposo. O que faz aqui com ele, Álvaro? Vamos entrar primeiro, então conto tudo a você. Sim, entrem. Está com fome, meu querido? Indagou-me, enquanto me conduzia ao interior da casa, uma residência modesta, mas muito limpa e organizada. A um canto da sala, Neuza nos fitava com os olhos marejados. Que lindo reencontro, comentou ao amigo espiritual que estava ao seu lado. É verdade, concordou Túlio. Estou com fome, sim, senhora, eu respondi. Mas, se a senhora não se incomodar, eu poderia tomar um banho primeiro. Ah, claro, claro. Não me incomoda de forma alguma. Você está mesmo precisando de um bom banho, não é mesmo? Disse sorrindo, e eu assenti com a cabeça. Venha comigo. Carinhosamente, ela me conduziu até o modesto e único banheiro da casa. Aguarde aqui só um instante, que vou pegar um sabonete para você e uma toalha também. Enquanto eu aguardava, Vera foi até o esposo e voltou a pedir-lhe explicações sobre mim, ao que Álvaro esclareceu rapidamente que eu era um garoto órfão e sem casa para morar. Rapidamente, sentindo-se animada e feliz, ela correu até o armário de seu quarto, apanhou sabonete e toalha, e voltou ao banheiro, onde me ajudou com o banho. Após o banho, Vera preparou-me um lanche. Sentou-se ao meu lado à mesa e ficou me observando comer. Seus olhos brilhavam de satisfação, como se estivesse assistindo a um filho alimentar-se. Está gostoso? Indagou-me. Sim, uma delícia.
Adoro pão com queijo e leite. Obrigado. Capítulo 14. O motoqueiro. Os dias foram passando e sempre que Vera e Álvaro comentavam que precisavam avisar o juizado de menores sobre a minha hospedagem na casa deles, eu afirmava que, se voltasse para um abrigo, mesmo o da tia Geralda, eu fugiria de lá para continuar procurando por Maria. E assim fui ficando com eles, sem deixar de buscá-la pelas ruas do Rio. Alguns meses se passaram, e Vera estava sendo a melhor mãe do mundo. Eu também havia recomeçado a estudar, usando documentação falsificada. Para mim, estava indo tudo muito bem, com exceção da forte dor que a ausência de Maria me proporcionava. Claro que eu sentia falta dos meus pais adotivos, de Sandra e até da tia Geralda e dos amigos do orfanato, que costumava visitar quando ainda estava em Niterói. Mas era a ausência de Maria que mais me fazia sofrer. O fato de não ter nenhuma notícia dela me deixava perturbado com frequência, mesmo ainda sendo uma criança tão pequena. Tudo porque nossa relação era bastante antiga, de várias encarnações sucessivas, embora eu não me lembrasse disso. Contudo, o amor de Vera estava, a cada dia, me confortando a alma, e eu também a amava mais a cada minuto. Enquanto isso, com o intuito de reduzir a minha busca quase diária pelas ruas da cidade, Álvaro passou a afirmar que também estava procurando por Maria. Porém, futuramente eu viria a saber que ele nunca o fizera de verdade. O tempo foi passando cada vez mais rápido e levando com ele parte de mim. Aquela porção amarga impressa em muitas das memórias de meu passado saudoso ia ficando cada vez mais tênue. No entanto, jamais perdi as esperanças de reencontrar a minha amiga, irmã e companheira de todos os momentos, Maria. Eu estava agora com 10 anos de idade, e Vera tinha se tornado a mãe que qualquer garoto gostaria de ter. Amorosa, cautelosa, responsável. Enfim, ela era minha mãe maravilhosa e amada infinitamente por mim. Eu também amava Álvaro e ele a mim, mas nossa relação era diferente. Ele era mais distante e sentia um pouco de ciúmes de minha mãe. Álvaro agora trabalhava nas agências dos Correios do Rio de Janeiro, e Vera tinha um salão de beleza que funcionava em nossa própria casa. Quando eu não estava na escola, encontrava-me quase sempre na companhia de minha mãe, o que contribuía ainda mais para o estreitamento de nossos laços afetivos. Mais 2 anos se passaram. E o tempo agora carreara o restante das lembranças do passado, tanto ruins quanto boas, tristes e alegres, deixando viva apenas uma pequena parcela do que um dia eu vivera antes de conhecer Álvaro e Vera. Contudo, não havia um único dia em que eu não me lembrasse de Maria com saudades. Não havia um único pôr de sol que eu presenciasse sem recordar-me de como adorávamos apreciar juntos aquele singelo espetáculo da natureza, imaginando quantas moléculas químicas vibrantes haveria naquela estrela luminosa que ardia em calor. Não havia uma única aula de química no colégio em que ela não estivesse, em pensamento, como que ao meu lado, dando-me palpites e vibrando quando meus experimentos mais simples davam certo. Não havia uma única noite em que eu não orasse a Deus rogando-lhe por reencontrá-lo algum dia, nem que fosse no último de minha existência terrena naquela encarnação. Assim, enquanto eu seguia minha vida no Rio de Janeiro, satisfeito e feliz, em Niterói, os meus primeiros pais adotivos ainda não haviam desistido de nos procurar nem perdido as esperanças de nos encontrar. Marta e Rogério tinham contratado um detetive particular que, embora não estivesse mais tão ativo como nos primeiros meses de nosso desaparecimento, continuava em constante vigília, investigando onde considerasse oportuno, com a inabalável esperança de nos encontrar. Eu seguia acreditando que, há muito, meus pais houvessem desencarnado. Certa vez, o detetive chegou a levar um menino de minha idade até meus pais, acreditado que se tratasse de mim. Infelizmente, eles sofreram ainda mais quando constataram que não era eu. Sandra continuava trabalhando na casa deles e, da mesma forma que antes, tentava, sutilmente,
incentivá-los a aceitarem a existência e a entrada de Deus em suas vidas. Com Marta, o trabalho lento e paciente de evangelização espiritualista já havia surtido um bom resultado. Ela passara a crer na existência de Deus e também do mundo espiritual. Rogério não a criticava, embora ele próprio continuasse relutante nesse sentido. Porém, Marta não demonstrava interesse em se aprofundar em nenhuma religião, nem na doutrina espírita. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Outro ano se passou, e as coisas não mudaram muito em minha vida. Eu era um garoto de 13 anos que vivia com sua família em uma casa simples da periferia de uma grande cidade. Embora tivesse recursos bem limitados, possuía o essencial para ser feliz: saúde, um lar para morar, comida para alimentar o corpo e, sobretudo, amor e educação para alimentar meu coração e alma. Porém, o relacionamento de meus pais começou a mudar, não com relação a mim, mas entre eles. Poucos meses após o início de muitas brigas, a situação se agravou ainda mais, e Álvaro chegou a bater em minha mãe. Pensei em devolver-lhe a agressão, mas vieram-me à mente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que havia recebido tanto no abrigo quanto de minha atual mãe, Vera. Também me recordei de quando vivia ao lado do Maria e ela me dizia com frequência: "Olha, Renan, eu sou brava, mas, quando alguém me agride, eu tento me controlar e perdoar, pois é isso que Jesus nos ensina na Bíblia. Nem sempre eu consigo, mas eu sempre tento." Então, por ela, por mim e pensando em Jesus, tentei e consegui me conter. Assim, Maria passou a ser para mim não apenas o conjunto de lembranças boas e constantes, mas a sentia como se fosse um anjo a acompanhar-me e aconselhar-me em momentos importantes de minha vida, mesmo que não estivesse fisicamente ao meu lado. Não podia desabafar com ela, nem a consultava pessoalmente, mas fazia isso em pensamento, quando resgatava as nossas lembranças juntos. Bem, o fato é que, depois que meu pai agrediu fisicamente a minha mãe, o relacionamento deles definhou com uma velocidade ainda maior. Até o dia em que Vera descobriu que Álvaro estava apaixonado por outra mulher. Então, eles se separaram poucos meses depois. Meu pai casou-se novamente e mudou-se com a nova esposa para o estado da Paraíba. Sem a renda de Álvaro, a nossa situação financeira tornou-se delicada, e eu passei a ajudar minha mãe vendendo na escola deliciosos biscoitos feitos por ela. Além disso, meus avós, os pais de Vera, começaram a nos ajudar com uma boa quantia mensal. Eles também moravam no Rio de Janeiro e costumavam nos visitar com frequência. Eu os amava e era igualmente amado por eles. Assim, com a renda do salão de beleza e a ajuda de meus avós, levávamos uma vida simples, porém sem nada a nos faltar. Com frequência e sem exageros, minha amada mãe me fazia muitos mimos. Levava-me ao cinema, fazia-me os doces que eu adorava e comprava-me roupas e sapatos novos, pois eu estava crescendo muito rápido. Túlio e Neuza continuavam ao meu lado. Cheguei a vê-los em algumas poucas ocasiões, e passei a ver também outros espíritos com relativa frequência. Contei a minha mãe sobre as visões, e ela não me recriminou nem me julgou em nenhum momento, da mesma forma que agira Sandra quando desabafei com ela alguns anos antes dali. Em vez disso, Vera procurou ajuda e foi orientada por uma vizinha a visitarmos um centro espírita situado no mesmo bairro onde morávamos. E assim o fizemos. Passamos a frequentar juntos o centro uma vez por semana, o que nos trouxe muitos benefícios. 6 meses depois, minha mãe casava-se novamente, com um homem bom e generoso chamado Lorivaldo. Era motorista de ônibus, muito amoroso e paciente conosco. Pouco depois do casamento, fomos agraciados com a chegada de Samuel, meu irmãozinho tão amado e desejado por todos nós. Éramos uma família ainda mais feliz, com a graça de Deus. O tempo continuou passando e faltava um dia para o meu aniversário de 16 anos.
Eu era agora um adolescente de estatura mediana, esguio, de cabelos escuros e curtos, sempre bem penteados. Continuava aplicado nos estudos, cursando o primeiro ano do ensino médio, agora em uma escola melhor e amando cada vez mais a química. Um pouco antes de Samuel nascer, havíamos nos mudado para uma casa maior, no mesmo bairro, com um jardim espaçoso e bonito, onde costumávamos brincar e realizar as festas de aniversário. O salão de minha mãe permanecia em nossa casa, dando-nos um lucro razoável. Não precisava fazer um bolo tão grande, mãe, eu disse para Vera, ao vê-la empenhada em um lindo bolo de 2 andares com cobertura de chocolate. Precisava sim, respondeu ela, com um largo sorriso nos lábios. É muita gente, filho. Convidei os seus amigos mais chegados da escola e do bairro, os seus avós e alguns familiares de Lorivaldo. Além do mais, você sozinho come a metade deste bolo. Nós sorrimos juntos, e eu depositei-lhe um beijo na bochecha. A minha festa de aniversário ocorreu no final da tarde do dia seguinte, um sábado de clima ameno. Tudo havia sido feito com muito capricho pela minha mãe e minha avó, e eu estava muito feliz. Havia no total 12 amigos, entre garotos e garotas, e nos divertimos muito. Samuel, já com quase 1 aninho, andava animado no jardim, cambaleando para um lado, caindo, levantando e cambaleando para outro, brincando com bexigas coloridas na companhia de mais 2 crianças. Após o término da festa, os convidados deixaram nossa casa, apenas Luana permaneceu mais um pouco. Ela estudava na mesma turma que eu, éramos muito amigos e gostávamos muito da companhia um do outro. Parabéns mais uma vez, Renan. Sua festa foi muito divertida, disse Luana, segurando a minha mão. Eu que agradeço por você e meus amigos terem vindo. Não há presente maior do que a companhia de amigos verdadeiros. Ela me fitou com um olhar ateiro e indagou. Então, somos apenas amigos. Não apenas. Eu respondi. Então, segurei a mão dela e fomos aproximando nossos rostos, lentamente, até nos beijarmos delicadamente na boca. Nesse momento, Túlio e Neuza se aproximaram de nós, sem se deixarem ver por mim. Fique a postos, disse ele. Vai dar tudo certo, respondeu ela. Luana voltou a falar. Preciso ir agora, Renan, já escureceu. Verdade. Irei com você até lá. Não é necessário. Luana morava 2 ruas dali. Mas eu faço questão, insisti. De mãos dadas, dirigimos-nos à saída da casa, atravessamos o portão e saímos. Quando dobramos a calçada da primeira rua, uma moto parou ao nosso lado na rua. Ei, Luana, disse o motoqueiro. Paramos de andar e o fitamos, surpresos. Aonde pensa que vai de mãos dadas com esse daí? O motoqueiro tirou o capacete e logo constatamos que se tratava de Fred, um rapaz que residia no nosso bairro e era apaixonado por Luana. Tinha 18 anos de idade, não estudava e estava envolvido no mercado negro de substâncias ilícitas. Estou indo para a minha casa. Qual é o problema? Respondeu a jovem. O problema é que você é minha e não aceito que ande por aí de mãos dadas com ninguém, muito menos com esse bebezão magricela filhinho da mamãe. Eu sabia que Fred não era o tipo de pessoa com quem eu deveria discutir. Seria a imprudência de minha parte deixar-me levar pelas suas provocações, quando a razão, o discernimento e a serenidade deveriam prevalecer. Eu estava apenas acompanhando-a até a casa dela, respondi, mantendo a calma e desconsiderando a tentativa de insulto. Acompanhando a minha garota de mãos dadas com ela, seu moleque. Eu não sou sua garota, vociferou Luana, e soltamos as mãos. Calma, Luana. Não vamos perder nossa razão nem serenidade, eu pedi. Como é que é?
Fred desceu da moto inflando os pulmões. Ele era alto e corpulento. Segurou firme o braço dela e continuou. Escute aqui, sua bonitinha. Se você ainda não é minha namorada por bem, eu vou logo avisando que vai ser por mal, querendo você ou não, e tentou beijá-la à força. Luana esquivou-se, empurrando Fred, e eu a ajudei. Fred nos olhou com fogo nos olhos e esbravejou. Vai recusar um beijo meu? Nenhuma garota faria isso em sã consciência. Eu não sou qualquer uma, Fred. E você não vai obrigar-me a namorá-lo quando eu gosto de outro. Ele estremeceu de raiva. Gosta de outro, é? Deste macarrão que está ao seu lado. Não disse que era dele. Nem precisava dizer. Tenho bons informantes. Saiba que com ele você não fica, nem com ninguém. Neste momento, Fred sacou uma arma de dentro do casaco de couro preto e a apontou em nossa direção. Calma, rapaz. Não precisa disso. Vamos resolver as coisas como adultos e sem violência, está bem? Tentei argumentar. Fred soltou uma gargalhada. Como adultos. Mas você ainda é um bebê chorão, seu infeliz. Retruquei educadamente. Independentemente de minha idade, já sou um homem suficiente para saber que a violência não é solução para nada. Não me venha com esse discurso de maricas. Vou matar você agora. Quero ver se essa piranha ainda vai me rejeitar sem você por perto. Ao nosso lado, Neuza inspirou Luana sobre como agir, e Túlio fez o mesmo comigo. Então, Luana agiu rápido. Olhou através do ombro de Fred, como que a fitar alguém se aproximando por trás dele, e gritou. A polícia. Embora soubesse que não se deve reagir a ameaças à mão armada, ela não se conteve. Sabia também que eu conhecia um pouco de artes marciais e calculou que seu grito assustaria o bandido, dando espaço para que eu pudesse agir com mais segurança em minha defesa. E foi o que aconteceu. Com o susto, Fred sobressaltou-se, olhando rapidamente para trás, no mesmo instante em que eu desferi um golpe com a perna direita sobre a mão armada dele, desarmando-o de imediato. Munido de mais ódio ainda, por ter percebido que havia sido enganado pelo grito de Luana, Fred abaixou-se rapidamente, tentando recuperar a arma, mas eu apliquei-lhe um segundo golpe, imobilizando-o pelo pescoço, enquanto Luana apanhou a arma em frações de segundo. Corra de volta até minha casa e ligue para a polícia, eu orientei. Você vai ficar aqui sozinho com ele? Ela indagou, trêmula e com as pernas bambas. Pode ir. Ele não sairá daqui até que a polícia chegue. Dois rapazes iam passando pelo local, e Luana pediu-lhes ajuda. Então, enquanto eles me davam cobertura para manter Fred imobilizado na calçada, Luana saiu correndo até a minha casa. Com a ajuda de minha mãe, telefonou para a polícia e, juntas, foram ao meu encontro. Eu estava agora envolto em um pequeno aglomerado de pessoas, ainda mantendo Fred imobilizado em meus braços. 20 minutos depois, uma viatura policial chegou ao local e levou Fred preso, ao que ele, batendo-se todo, jurou vingança. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. Ameaças de morte. Uma semana depois, Fred foi solto, mas não estávamos sabendo da novidade. Então, após sairmos da escola juntos, de mãos dadas, eu e Luana vimos quando uma moto passou por nós devagar e apontou uma arma em minha direção. Luana soltou um grito agudo, no mesmo instante em que me deu um forte empurrão nas costas. Quase simultaneamente, o motoqueiro atirou, eu me desequilibrei e caí.
A moto arrancou em alta velocidade, desaparecendo à primeira esquina. Luana deixou-se cair de joelhos no chão ao meu lado. Você está sangrando, disse ela, assustada, enquanto alguns colegas e transeuntes também se aproximaram. Estou. Indaguei, meio atordoado. Comecei a sentir um ardor no braço. Realmente havia sido atingido pelo tiro, porém, felizmente, apenas de raspão. Sentei no chão e, juntos, verificamos o ferimento. Vigilantes, Túlio e Neuza permaneciam ao meu lado. Graças a Deus, foi apenas superficial, exclamou Luana. Pouco depois, estávamos em minha casa. Quando cheguei, minha mãe quase desmaiou ao ver-me adentrando a sala todo ensanguentado, ao lado de Luana. Meu Deus, o que aconteceu com você, meu filho? E correu para receber-me. Calma, mãe. Eu estou bem. Foi um tiro de raspão, tia, esclareceu Luana. Um tiro? Como assim, um tiro? Quem fez uma maldade dessas com você, filho? Não sei, mãe. Não vi o rosto dele. Não vimos o rosto dele, mas sabemos quem foi. Não é, Renan? Insinuou Luana, com sua voz suave e tom baixo de sempre. Não posso afirmar nada. Claro que sabemos, Luana insistiu. A moto era mesmo e o capacete também. Só pode ter sido Fred ou alguém amando dele. Neste instante, ouvimos o barulho de algo pesado caindo dentro de nosso jardim. Corremos para ver do que se tratava. Mas o que é isto? Indagou minha mãe, ao fitarmos uma pedra de tamanho médio caída ao chão, envolta em um pedaço de papel. Luana abaixou-se e arrancou o papel. Havia algo escrito nele e ela o leu em voz alta. Se não morreu dessa, prometo que morrerá da próxima, seu infeliz. Com minha mina tu não fica. Luana estava pálida, e minha mãe, ainda mais assustada. Meu Jesus Cristo, você tem razão, Luana, exclamou minha mãe, levando uma mão à boca. Aquele marginal já saiu da cadeia e agora quer se vingar de meu menino.